de Gênesis. Hoje iremos ler o capítulo 11, que nos traz a narrativa da Torre de Babel e dos descendentes de Sem, e começa a falar sobre um personagem muito importante para o povo de Deus, que é Abrão. Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar e convidar o Senhor para nos orientar, para nos dar sabedoria e discernimento. Querido Deus, te agradecemos por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra. Obrigada, Pai, por esse momento de aprendizagem. Obrigada, Senhor, por cada um que está assistindo esse devocional, que está aprendendo, Senhor, junto comigo. Deus, que a nossa mente esteja alinhada contigo neste momento, para que possamos entender, compreender e praticar. Em nome de Jesus, retira toda distração, todo empecilho, Senhor, que estiver neste momento nos impedindo de entendermos a Tua palavra, de Te buscarmos. Faça, Senhor, o nosso coração uma terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a Tua semente que será lançada hoje germine e dê frutos para o Teu reino. É o que pedimos e agradecemos na certeza da Tua fidelidade, do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E, depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 400 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã,
filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. O texto que nos traz a narrativa da Torre de Babel, ele é um texto pequeno, porém nos traz revelações importantes para que possamos compreender o propósito do Senhor para as nossas vidas. Aqui, o propósito do Senhor para aquele povo pós-dilúvio. No início, o texto nos traz que havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Então, o homem, com a sua capacidade de criar, com a sua capacidade de liderar, teve a ideia de fazer uma torre tão grande que o topo chegasse aos céus. Obviamente que essa ideia não seria possível, mas eles tinham a intenção quando decidiram fazer isso. E a intenção era confrontar a Deus. A intenção era desobedecer ao Senhor, pois eles deixam bem claro isso quando o texto nos traz a seguinte informação: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A ordem do Senhor após o dilúvio era para que eles se espalhassem, para que eles povoassem a terra, e assim eles conquistassem outros territórios, outras terras, e assim eles iriam obter crescimento e estariam seguros também. E quando eles decidem se concentrar em um único lugar, consequentemente, teria concentração de poder. E isso é muito perigoso para uma sociedade que vive longe dos princípios do Senhor. Obviamente que ali haveria escravidão, ali haveria o domínio do poder para uma pessoa ou um determinado grupo. E não iriam atingir o propósito que o Senhor haveria determinado para eles. Eles não erraram na decisão de construir algo grandioso, mas eles erraram em desafiar o Senhor, em desobedecer, confrontar, causar rebelião e colocar o homem como centro dessa estrutura. A intenção deles era tornar célebre os seus nomes, ou seja, uma idolatria a si mesmo, confrontando totalmente os princípios do Senhor, aquilo que o Senhor havia determinado para eles. E então o próprio Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo, conforme está escrito lá no versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejam fazer. Aqui o Senhor está falando exatamente sobre a questão deles estarem planejando concentrar o poder e assim implementar a tirania, a escravidão. Aqui no versículo 7, quando o Senhor diz: venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entendam o que o outro está dizendo. Aqui gera uma curiosidade com quem Deus está falando. Ele está falando com a sua Trindade. E aqui o texto nos traz uma ironia. A intenção deles era construir uma torre tão grande, com a capacidade de alcançar os céus, com a intenção de trazer a glória para eles, exaltar a glória humana. Mas o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, lá dos céus, teve que descer para verificar o que eles estavam fazendo, de tão pequenino que era o seu fazer, o seu planejamento, a sua ação. Os versículos 8 e 9 trazem uma informação que nos remete ao capítulo anterior. Diz o seguinte: assim o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel. Lá
no capítulo 10, Moisés trouxe a seguinte informação. Capítulo 10, a partir do versículo 8, Moisés nos traz a seguinte informação. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Embora não tenhamos a informação da autoria da Torre de Babel, aqui nós temos a percepção de como Nimrod ele era audacioso, como ele era conhecido como um caçador diante do Senhor de forma pejorativa, de forma negativa, com a intenção de confrontar e desobedecer pelo comportamento do povo que vivia na cidade que ele iniciou. A história da Torre de Babel nos ensina que não adianta termos sabedoria, que não adianta termos capacidade, que não adianta termos força de vontade de realizar algo grandioso se o Senhor não for o centro, a base desse propósito, pois com certeza iremos falhar, com certeza teremos resultados prejudiciais, desastrosos. Aprendemos também que não adianta termos uma comunicação alinhada, se não estivermos alinhados com o Senhor, se não estivermos colocando Ele no centro das nossas vidas, dos nossos planos, dos nossos propósitos, de tudo, exatamente tudo o que iremos fazer, o que estamos fazendo, pois somente Ele tem todo o conhecimento, somente Ele tem e é a sabedoria, somente Ele nos garante a vitória, somente Ele tem o controle de todas as coisas. A segunda parte da leitura de hoje irá nos trazer os descendentes de Sem, a linhagem de Noé que irá nos levar até Jesus, e então, a partir do versículo 24, começa a ser narrada a história de Terá, pai de Abrão. Moisés traz essas duas histórias, Torre de Babel e o início da história de Abrão, porque há uma ligação teológica entre essas histórias e nós iremos ver isso em Hebreus, capítulo 11, versículos do 8 ao 10. Diz o seguinte: os patriarcas, pela fé, Abraão, aqui Deus já havia mudado o nome dele, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em toda terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Que revelação linda da parte do Senhor, que contraste com a história de Babel, da Torre de Babel, que foi uma cidade construída pelo homem com a ganância, com a intenção de idolatria, que iria gerar consequências terríveis para a humanidade. E aqui, Abraão, ele viveu respaldado na promessa do Senhor, mesmo sem ter as informações de qual lugar o Senhor estaria levando ele. E o fato da palavra do Senhor nos dizer que Abraão estava aguardando a cidade fundada pelo Senhor, que é o seu arquiteto, o seu construtor, isso é muito lindo. Isso nos traz a real percepção de que devemos ter a intenção de morar nessa cidade construída pelo Senhor. A cidade foi arquitetada pelo Deus que tem toda a sabedoria, todo o amor, que tem o melhor para as nossas vidas, assim como ele fez para Adão, lá no Jardim do Éden, fez tudo perfeito. Mas o homem, por querer ser como Deus, por querer ter o conhecimento de Deus, pecou, e nós estamos vendo isso, constatando isso, um declínio do homem para o pecado, baseado na busca da idolatria por si mesmo. Nós veremos essa trajetória
de Abraão, o porquê ele foi considerado um patriarca da fé que ganhou destaque. Nós veremos aí em tantas outras leituras, em tantas outras histórias, a ponto de ser citado por Jesus, a ponto de a sua genealogia originar Jesus. Vamos orar e finalizar o nosso devocional de hoje. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelo que aprendemos hoje. Quantos aprendizados, Senhor, quantos ensinamentos podemos tirar dessa leitura, desse devocional. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar que não adianta termos domínio, capacidade, sabedoria, se o Senhor não for o centro das nossas vidas, se a nossa intenção não estiver alinhada contigo, de nada adianta. E as consequências serão terríveis. Pai, em nome de Jesus, te entregamos os nossos planos, te entregamos, Senhor, os nossos projetos, te entregamos a nossa capacidade. Te pedimos, Pai, alinha com o teu propósito. Que o teu Espírito Santo nos guie a fazermos tudo para a honra e glória do teu santo nome. Para onde iremos se o Senhor não estiver conosco? Do que adianta, Pai, planejar? Do que adianta, Senhor, executar, se o Senhor não estiver conosco? Tira de nós, Pai, toda a idolatria, toda a altivez, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que tira o seu lugar do nosso coração, de ser o centro da nossa vida. Ah, Pai, declaramos que nós vivemos para Ti adorar, para cumprir o Teu propósito, Deus, na nossa vida. Nos ajude. Sem Ti, nada podemos fazer. Que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, firmando os nossos passos em Teus caminhos, para que o Seu nome seja glorificado, para que todos vejam que nós vivemos para Ti adorar, que todos queiram conhecer o nosso Deus, através do nosso caminhar, através do nosso agir, através do nosso falar. Que as pessoas reconheçam que nós vivemos para Ti, que as pessoas queiram conhecer o nosso Deus, através do nosso agir. É o que pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por terem assistido este devocional. Que Deus os abençoe e até o próximo.